Olá, estamos no ar com mais um vídeo do Rapidinhos do Megamente. E hoje a gente vai resolver uma questão do livro do Halliday, capítulo 17, questão 34, que diz o seguinte: conversas em festas. Quanto maior o número de pessoas presentes em uma festa, mais você precisa levantar a voz para ser ouvido, por causa do ruído de fundo dos outros participantes. Entretanto, depois que você está gritando a plenos pulmões, a única forma de se fazer ouvir é aproximar-se do interlocutor, invadindo seu espaço pessoal. Modele a situação se substituindo pessoa que está falando por uma fonte sonora isotópica de potência fixa P e o ouvinte por um ponto Q, que absorve parte das ondas sonoras. Os pontos P e Q estão separados inicialmente por uma distância R1, 1,20 metros. Se o ruído de fundo aumenta de delta-beta, igual a 5 dB, o nível do som na posição do ouvinte também deve aumentar. Qual é a nova distância RF necessária para que a conversa possa prosseguir? Então, a gente vai resolver a questão 34 do capítulo 17. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender que temos uma fonte sonora que tem intensidade P e o ouvinte está a uma posição de intensidade Q, representados pela letra P e Q. A distância de P para Q é uma distância de 1,20 metros. O que acontece é o seguinte: as pessoas que estão conversando em P, a fonte que está falando, e Q, o detector, está ouvindo. O que a fonte está falando? Está gerando ondas sonoras e detectando ondas sonoras. Mas a ideia é que quando as pessoas começam a falar, o nível sonoro ele vai aumentar de delta beta, né, igual a 5 dB. Então o nível sonoro vai aumentar 5 dB. Aí ele pergunta qual deve ser a nova distância para que o ouvinte se aproxime, para que o nível sonoro a essa distância continue o mesmo quando o ruído do meio aumenta 5 dB. Então ele vai ter que se aproximar para que o nível sonoro anterior seja estabelecido novamente. Então, vejamos o que? Sabemos que ΔB, a variação de nível sonoro, quando as pessoas começarem a falar, vai ser igual a beta F menos beta inicial. BF menos beta B inicial. É a variação do nível sonoro. B inicial é antes das pessoas falarem e B final depois que as pessoas começam a falar. Então, seu nível sonoro então a gente deve pensar que em termos do receptor ou do detector, seu nível sonoro vai ter que ser mais alto do que beta inicial para que vença 5 dB, que foi o aumento do ruído da comunidade ao redor da comunicação. Portanto, eu posso escrever o seguinte, que delta beta é igual a 10 log da intensidade final sobre a intensidade inicial. Nesse caso, como eu conheço delta beta, que é igual a 5 dB, ou seja, o que o ruído da população vai fazer 5 dB, então tem que aumentar também a intensidade de 5 dB para que eu possa manter o nível sonoro anterior. Então, 5 dB vai ser igual a 10 log intensidade final sobre intensidade inicial. De maneira que log intensidade final sobre intensidade inicial vai ser igual a 1/2. Portanto, tirando a exponencial dos dois lados aqui, vai ficar 10 log intensidade final sobre intensidade inicial é igual a 10 de 1/2. Exponencial do logaritmo vai dar o próprio argumento. Então, vai ficar assim. Intensidade final sobre intensidade inicial é igual a 10 sobre 1/2. Portanto, eu posso escrever que a intensidade final vai ser igual à intensidade inicial vezes a raiz quadrada de 10. De acordo com o problema, como a gente tem uma fonte isotrópica, ela produz intensidade em todas as direções. Vai acontecer que a intensidade vai ser igual à potência gerada.
pela fonte, dividida pela área 4πr ao quadrado da superfície. Como é em duas direções, tem simetria esférica. Portanto, a área da superfície esférica é 4πr². Então, usando isso, né, na equação, na primeira equação lá, teremos o seguinte: potência é igual à área, 4πr² final. Potência sobre 4πr² final é igual a potência 4πr² inicial multiplicado por raiz quadrada de 10. Nesse caso, teremos raiz quadrada final é igual a r² final é igual a r² inicial sobre raiz de 10. Tirando a raiz novamente, teremos o quê? R final vai ser igual a 1 sobre raiz cúbica de 10 vezes R inicial. Portanto, a gente sabe que R inicial é igual a 1,20. Substituindo os valores, a gente vai ter R final igual a 0,67 metros. Bom, esse foi mais um vídeo do Rapidinhas do Megamente. Obrigado.